mexendo no celular aqui, vendo uma gravação, e colocou aqui a gravação já acontecendo. Ih, ó, já comecei, ó. Bora lá, então. Pessoal, tudo bem? Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Mais uma vez na nossa roda de, né? Na roda Vai Psico, esse bate-papo aí que a gente traz aí para vocês toda semana. E o tema de hoje é falar de flexibilidade de conduta, ou tem gente que fala flexibilidade moderada, que é tudo a mesma coisa, né? Vamos entender melhor esse tema. O que que é essa tal dessa flexibilidade que muita gente tem dificuldade? Eu gosto de que ele falou, né? Que o Leandro falou, o tal cabeça dura. Também. É uma pessoa que é cabeça dura, pessoa que, meu, você fala com ela e ela insiste ali naquilo, porque eu sempre falo que existe uma diferença muito gritante entre você ser teimoso e você ser persistente. Tem muita gente que, às vezes, ela é teimosa, que ela insiste naquilo que está dando errado, mas na cabeça dela, ela é persistente, e aí, meu, ela mete o se foda pro mundo e ela faz aquilo que ela quer. A gente está falando não de persistência, mas sim de teimosia. Mas eu acho que uma coisa que também entra nisso é aquela pessoa que defende ideia sabendo que a ideia tá errada. É, Tipo, fica nessa, fica ali martelando, independente de qualquer coisa, ó. Essa aqui é a minha opinião, eu sei que tá errada, mas essa é a minha opinião, não vou mudar. E uma coisa que eu acho muito engraçado também é que as pessoas mais inflexíveis são aquelas que, mesmo com a gente falando que elas são inflexíveis, falam, não, eu não acho que eu seja inflexível, não, pensando aqui, não, não acho. E uma coisa legal também de se comentar, que nem sempre a inflexibilidade é com as outras pessoas à sua volta, mas sim com você também. Por exemplo, ter uma rotina muito fechada, não querer abrir ela para nada, só seguir mesmo os padrões que você faz, isso também atrapalha um pouco, porque você não acaba conhecendo coisas novas. Então você não conhece mais sobre você e só fica fechado no seu ciclo. sim. Você fica, tipo, extasiado no tempo, Né? não avança ali, você não produz, tipo, de sexta eu quero ir no bar, no sábado eu quero ir no mesmo bar, no domingo também, depois segunda trabalho, 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 depois a mesma coisa. E o legal é que tudo isso que a gente fala sempre tem uma ligação um com o outro, porque assim, se você tem uma falta de flexibilidade, você não tem tão bom relacionamento interpessoal com as outras pessoas. Então tudo que a gente está falando aqui se conecta de alguma forma, tem uma pontinha que conecta na outra. Eu tô dando risada aqui, é que ele falou referente ao não querer mudar de ideia. E eu dou sempre esse exemplo também pros alunos, né? A questão do cabeça dura, de dar murro em ponta de faca. Eu falo, gente, eu acabo sendo inflexível muitas vezes porque eu defendo o que eu acredito, né, ali naquilo que eu acho que tá certo, e só vou querer mudar de opinião se a pessoa me provar que a dela tá certa e não a minha. Mas chega a ser engraçado isso, porque muitas pessoas vêm falar: nossa, você é cabeça dura, meu, você é teimosa. E isso é pro dia a dia, é na rotina, é ser muito metódica, sempre tá ali fazendo, querer tudo certinho. E eu acabo me autocobrando demais por isso também. Acaba ligando a outra. Sim. Eu fui bastante metódico, assim, de tipo, chegar em casa 3 horas da manhã e sei lá, tem que arrumar a casa. 3 horas da manhã, cara. Mas aí, essa coisa metódica do, nossa, não tá organizado. Por exemplo, eu tava comentando agora, eu tinha questão muito de. Isso há pouco tempo, eu tinha muita questão de trajeto. Eu sempre tive a tendência de seguir os mesmos trajetos. Aquela história do, não, porque eu guardo um lugar, eu usava como desculpa que eu era visual. Eu sou visual. Eu guardo os lugares, então tem que ser sempre a mesma rua. Da minha casa, trabalho, na hora que eu descia ali da estação, aí eu tinha sempre que pegar a mesma rua. Chegou uma época que, quando eu, por algum motivo, eu entrei numa rua errada, eu me perdi dentro do bairro. Falei, caralho, mano, cadê onde eu tô? Eu não sei que rua que é essa. E era a rua do meu bairro. Tipo, eu fui perceber que eu não conhecia o bairro. Por quê? Porque eu sempre andava nas mesmas ruas. E aí, depois que eu me liguei que isso aconteceu, que eu me perdi 2 ruas depois da minha casa. Tipo isso. Aí eu falei, eu preciso conhecer o bairro que eu moro. Comecei a andar em outras ruas, fazer outros trajetos
de casa para o trabalho, e eu montei um monte de loja, um monte de lugar legal que tem onde eu moro, que eu não conhecia porque eu sempre usava as mesmas ruas. Uma coisa que você falou que me puxou um gancho aqui, que eu lembrei. Pessoas geralmente inflexíveis não tentam arriscar comer comidas novas. E já tem um pré-julgamento de, não, isso eu não vou gostar, então eu nem vou comer. Já não se arrisca. E por si, já não acaba se conhecendo, porque não arrisca fazer nada, então não descobre gostos diferentes, gosto que pode combinar com o seu parceiro, com as pessoas à sua volta, seus amigos. Então acho que isso tem uma grande ligação. O que você falou faz muito sentido. E aquilo que eu falei, né? Por eu ser muito metódica, eu tenho essa questão. Mesmo que a pessoa que ela vai lá, as pessoas obrigam, entre aspas, a experimenta, come, ela come por educação, aquilo não desce. Porque é algo que ela já se bloqueou, né? Ela se bloqueia ali automaticamente, aquele negócio trava na boca, aquele negócio incha e não vai de jeito nenhum, não desce. Até o cheiro, aquilo enjoa. Porque na cabeça dela, ela já formou que aquilo ela não gosta. Ponto, não gosto. E referente ao que ele falou da casa, que o Lê falou, eu só durmo na minha cama se ela estiver extremamente esticada. Às vezes eu até brinco, que eu falo assim pro meu filho, arruma a cama. Ele fala, eu não, vou ser muito chata. Eu arrumo a cama de todo mundo, menos a sua, que você é muito chata. E eu sou, porque tem que ficar lisinha pra eu deitar. Se ela não tiver lisinha, eu não consigo dormir. A gente falou uma coisa de amizade, a gente metódica tem também isso, essa coisa do só fazer amizade com pessoas que são iguais, que pensam igual, né, pessoa inflexível, né? Então, se o outro pensa um pouquinho diferente de mim, já não serve para ser meu amigo. Se o outro tem, sei lá, um modo de se vestir, um estilo de se vestir, enfim, qualquer coisa diferente de mim, não sei. Ou seja, acaba sendo uma pessoa muito difícil de você fazer amizade, porque ela vira uma pessoa muito seletiva. Eu brinco com o aluno que, quando eu vejo algum aluno que é inflexível nesse sentido, eu falo, tem que prestar a prova do Enem pra ser seu amigo, cara. Né? Você tem que tirar nota alta ainda. Porque é uma pessoa muito rígida nesse sentido. E acaba perdendo muita amizade. E desse mesmo jeito acaba perdendo informações que no futuro pode te ajudar. Porque, como eu disse, ela não vai se conhecer, então, se ela se deparar com uma situação mais pra frente que foge do controle dela, ela não vai conhecer alguém que pode ajudar ela porque ela não se permitiu. E ela acaba se tornando uma pessoa difícil também de se conviver. Porque ela tem que ter a última voz, ela tem que tomar a decisão de tudo. E se foge do controle dela, já empurra e não aceita que os outros também tenham opinião e que pode ser legal a opinião dos outros também. O ciclo de amizade acaba ficando restrito. Né? Demais. Todo mundo pensa a mesma coisa e não acaba evoluindo, porque só fica naquele momento, como ele tinha de ficar parado, estagnado na vida. Só que, tipo, em si, tipo, tem pessoas que eu andava antes e, tipo, elas acabaram, tipo, meio que parando no tempo, sabe? Tipo, eles só dão os mesmos, fazem as mesmas coisas, dão os mesmos rolês, todo final de semana, o mesmo grupo, e não muda. E não é uma questão assim de você tem que se mudar. A questão é, você tem que entender os outros também, você tem que escutar, você tem que ver a vivência dos outros e trazer pro seu mundo também. Não é você mudar a sua personalidade inteira, é você saber reconhecer que tem outras pessoas com outro tipo de personalidade e tem outros gostos também. E respeitar isso. Você falou uma coisa legal. É isso. Às vezes a pessoa, quando ela pensa ser flexível, ela acha, então eu tenho que mudar o que eu penso, mudar o que eu sinto. Não, cara. Se você tem uma forma de pensar, tudo bem você pensar dessa forma. É a sua maneira, é a sua essência. Você não vai abrir mão necessariamente da forma que você pensa, mas você vai estar aberto a escuta diferente, meu. Pô, olha, outra pessoa, eu não concordo com o que aquela pessoa tá falando, mas deixa eu ouvir, deixa eu escutar o que ela tá falando, deixa eu tentar olhar essa coisa do ponto de vista daquela pessoa, né? Aí você tá trabalhando essa flexibilidade. Pode ser que você continue não concordando com aquilo, mas agora pelo menos você consegue entender por que a outra pessoa pensa daquele jeito. Sim. Que esse é o que eu vejo que é o Eu escuto muito referente a questionamento disso, mas eu só me envolvo com pessoas que não pensam igual a mim. Eu escuto muito isso. E aí entra a questão do, tudo bem, mas você tenta impor a sua vontade a ela. Se a pessoa pega um determinado caminho, você vai tentar fazer aquela pessoa pegar o seu caminho, porque você acha que o seu caminho é o mais correto. E às vezes para aquela pessoa não é o correto, porque ela acha que consegue mais rápido da outra maneira. Então você acaba tentando, não chega a ser manipular, mas você tenta empurrar
o seu gosto, a sua vontade daquela pessoa. Eu falo que é uma falsa ajuda. Sabe quando é aquela pessoa que, por exemplo, vai ajudar alguém, só que ela quer ajudar, mas Interesse. no jeito dela, para que seja feito da forma dela. Eu ajudar do tipo, vou te ajudar, mas espera, você tá errado, deixa eu consertar o que você tá fazendo. Deixa que eu faço. Deixa que eu faço. E não é um ajudar do tipo, vou te ajudar e tudo bem o jeito que você faz. Não, começa a corrigir o jeito do outro fazer. E aí, quando você vê, ela tá fazendo do jeito dela e anulando total o jeito do outro. Que é Outra frase também muito dita por uma pessoa inflexível é: se você quer bem feito, faça você mesma. É um ponto que é de uma pessoa muito inflexível. Você quer bem feito, faça você mesmo. Porque ela quer tudo do jeito dela. Né? O que o outro faz não tá correto. E aí muitos falam assim, não, mas eu não sou assim. A pessoa é tão inflexível que ela não aceita que ela é inflexível. Realmente, pessoas que são inflexíveis também não gostam de receber ajuda. Porque vai achar que só por estar recebendo ajuda vai se sentir inferior, sentir que o jeito que ela sempre fez está errado, então não quer dar nem palco para outras pessoas tentar ajudar, porque acha que vai ferir ela de alguma forma. Não ferir fisicamente, mas ferir, tipo, nossa, olha, tá colocando o meu jeito que eu sempre fiz errado, nossa. então uma autocobrança um pouco também. Era esse ponto que eu ia falar também. Isso acaba trazendo, em um determinado momento, um grande problema, um grande sofrimento para a própria pessoa, porque ela, se no momento ela tá fazendo daquela forma e ela acha que tá 100% certo, e ela acaba errando, o mundo dela ali desmorona e ela fica tensa, aquilo traz um sofrimento, uma angústia e acaba com ela. Isso né? também entra no próximo assunto que a gente vai falar sobre resiliência também. E quando ela chega nesse estado, ela não consegue superar isso. Pessoas que não conseguem superar problemas também tendem a ter um pouquinho uma falta de flexibilidade e ver os problemas como uma coisa que é impossível de se superar. Não sabe se adaptar às situações. Uhum. E isso que a Eliane falou, entra muito que eu falo com um aluno da inflexibilidade para com ele. Porque às vezes, conversa com um aluno e fala, não, eu sou compreensível e tal, mas eu falo, e com você? Como que é essa relação? Porque também não adianta eu ser uma pessoa super aberta para ouvir o outro, para conversar e tal. Uma pessoa que sempre está buscando novo, mas quando se trata dos meus erros, das minhas falhas, eu não sei me perdoar. Eu gosto até de uma frase que William Shakespeare fala que não adianta, às vezes é preciso, não basta apenas saber perdoar o outro, às vezes é preciso saber se perdoar. E pessoas muito rígidas, elas não sabem se perdoar do erro delas, o que elas sabem, enfim, entender que elas são humanas como todo mundo. E o sofrimento é tão grande que ela fica repassando passo a passo daquilo que ela viveu, detalhadamente para entender aonde foi o erro dela, em qual momento ela errou, como que foi feito esse erro, por que que ela errou. Então ela realmente ela não se perdoa. É algo que ela fica ali, ó, remoendo e fica, e cria não é nem questão da casca, porque é aquilo que o Leandro falou, às vezes a inflexibilidade não é para com o outro, aquela pessoa ela para, ela escuta, ela é aberta ao novo, só que para si mesma ela não admite erros, ela não aceita os próprios defeitos, ela não aceita que ela não é perfeita, e ninguém é perfeito porque ninguém não é um robô, né? E mesmo que tem robô, gente, até os computadores eles falham, então eu acho que entra muito nisso também. Sim. Eu acho que entra também numa coisa de, tipo, aprender a errar, aprender a acertar o erro, aprender a comer coisas novas, aprender novos caminhos, pra, tipo, não em si de aprender os caminhos, tipo, fazer um caminho diferente ali, o caminho da sua vida, e abrir ele, você não ficar só pensando, você tem aquela possibilidade, mas posso ir pra lá, pra cá, posso voltar e ir pra esquerda, tem várias possibilidades, você precisa ser cabeça aberta pras coisas. E você só conhece isso experimentando, se abrindo para o mundo e conversando com o mundo, e também conversando consigo mesmo, perdoando também as coisas que estão dentro de você e estando disposto a querer melhorar consigo mesmo e para com os outros também. E às vezes por que eu sempre falo para os alunos, né, para os candidatos sobre esse aprender a se perdoar. Mas que ele, vamos pensar, ele vai para uma profissão que é policial militar. É óbvio que a gente sabe que é uma profissão que está lidando com vidas, né, um número de erros. Vamos pensar que toda profissão que está lidando com vidas, um policial, um médico, um enfermeiro, o número de erros eles têm que ser o mínimo possível. São vidas. Só que
também, ao mesmo tempo, é entender que você é humano. Você pode errar nesse trajeto. E aí o que eu explico para eles é, uma vez policial, se você não souber lidar com seus próprios erros, caso o erro que você cometa, de fato, envolva uma vida, como você vai saber se perdoar nesse sentido? De entender que, né, você deu ali o seu melhor e que esse melhor não foi o suficiente para salvar aquela pessoa. Quanto você vai se culpar porque você não conseguiu salvar a vida de alguém, sendo que tem coisas que não estão sob nosso controle. E aí, se a pessoa ela tem uma exigência muito grande com ela vai remoer o fato de ela não ter conseguido salvar a vida de alguém. Sim. E ela adoece. Ela adoece com isso. Coisa interessante também sobre inflexibilidade, tem alguns tipos assim, se adaptar a ambientes novos. Tem bastante coisa que os inflexíveis faz, que é o seguinte, se a canoa tá afundando e alguém fez o furo, porém não foi o inflexível que fez isso, ele não vai mover um dedo para ajudar. Seria a mesma coisa, por exemplo, você foi mudado de batalhão contra a sua vontade, só que precisavam de você. E você vai fazer o que com isso? Qual é a informação, o que é a ação que você vai fazer com base nisso? Você vai deixar esse batalhão afundar? Você vai ajudar ele mesmo subir para talvez você voltar para o qual você queria? Porque às vezes eu tô aqui e aí eles tendem a ficar de má vontade, o turrão, né? A pessoa turrona, ela vai, que foi, né, direcionada, obrigada aí, mas ela fica ali empacando a coisa. Eu penso também na inflexibilidade, até mesmo no quesito sociedade, companhia, por exemplo. Hoje o policial ele atende inúmeros tipos de pessoas, culturas, com hábitos diferentes. O próprio colega vai trabalhar com ele, tem uma criação totalmente diferente. Se ele não souber ser flexível, ele entra em conflito com esse colega, porque vai ser aquela briga do quem está mais certo. Entra em conflito com a sociedade, porque a sociedade ela pensa diferente. Então, vê o quanto essa inflexibilidade, quando a gente fala, ela vai abrangendo, né, um leque de situações. E por que a gente está falando, né, desse assunto e por que ele é tão importante? Porque para você trabalhar essa inflexibilidade, você precisa entender ela em todos os seus âmbitos, em todas as suas possibilidades, porque a profissão de um policial militar exige extrema flexibilidade, uma vez que a gente está falando de lidar com pessoas, de lidar com o público. Espero que esse bate-papo aqui de hoje tenha ajudado aí vocês a entender melhor quando nós falamos lá da necessidade da flexibilidade de conduta no perfil da polícia. Então é isso, gente. Obrigado aí e até o próximo, tá bom? Mais.